Aleluia, graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui hoje? Aleluia. De fato, é sempre bom estarmos juntos como igreja do Senhor para o adorarmos, para o bendizermos e também para receber dele a palavra para o nosso coração. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos sido ministrados acerca da unidade. A palavra do Senhor, ela nos ensina que como igreja nós devemos ser um. Você pode dizer amém? E viver em unidade é viver em comunhão. E sobre a comunhão, nós podemos afirmar de uma forma generalizada que nós vivemos uma crise. Como bem profetizou o apóstolo Paulo, que chegaria o tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos. Chegaria o tempo em que os homens seriam arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos, ingratos, ímpios. E essa é uma crise que, infelizmente, tem tocado a igreja. Nós temos percebido que nós vivemos uma crise de comunhão no corpo de Cristo. E quando nós falamos de crise de comunhão, nós não falamos necessariamente de intrigas, não falamos necessariamente de contendas, mas nós falamos do sentido, mais preciso da palavra comunhão, que é estar juntos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem estar cada vez mais sozinhas. E nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus ele declara que ele vem para buscar a sua igreja, ele fala do corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Eu preciso entender e você precisa entender que eu sozinho não sou corpo. Eu sou membro. Somente quando nós estamos em comunhão, somente quando nós estamos em unidade, é que nós somos o corpo de Cristo. Porque um único membro, ele não é corpo. Então nós precisamos enfrentar essa crise. E nós precisamos resgatar aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio promover em sua igreja, que é a unidade do corpo. Nós precisamos cada vez mais estarmos juntos como igreja. Você pode dizer amém? O Senhor Jesus ele disse que a nossa unidade e a nossa comunhão seriam as principais provas de que nós somos os seus discípulos. Vamos observar essa verdade lá em João capítulo 13, o verso 35. Veja aí comigo. João 13, 35. A palavra diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Diga amém. Se de fato houver comunhão, houver unidade, houver amor, seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Então, o amor sincero, prático e visível deve ser uma realidade no meio da igreja. Amém? Nós não temos, queridos, como vivenciar essa prática à distância. É preciso estarmos perto, é preciso estarmos juntos. Então, devemos, assim, ser oponentes de toda quebra ou crise de comunhão. Então, olha, no que depender de mim, a comunhão, ela deve existir. Diga isso comigo, diga: no que depender de mim, a comunhão vai existir. Então, olha, todo sentimento ou circunstância que me leva a querer isolar, a me manter só, a me manter distante, isso não procede do Senhor.
Porque o Senhor, Ele deseja que nós possamos estar juntos e em comunhão. Como declarou aqui a nossa pastora, o Salmo 133, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas para que nós possamos ter êxito em sermos um, nós precisamos então entender o que é comunhão. Então, para entender o que é comunhão, nós precisamos ir mais profundo. Então, olha, para alguns, comunhão é uma conversa agradável entre amigos. Olha, e como é bom nós termos conversas agradáveis entre pessoas que nós amamos, sim ou não? Para outros, comunhão é um bom café juntos. Comunhão é um churrasquinho, Silvânia. Amém? Abundância, né? Para outros, comunhão é um piquenique. Ou seja, momentos em que nós estamos juntos. Então, existem várias acepções da palavra comunhão. Mas se realmente nós quisermos ser um e vivermos em comunhão, em obediência ao mandamento do Senhor, nós precisamos mergulhar mais profundo e entender a partir da palavra o que vem a ser comunhão. Então, olha, comunhão é a tradução portuguesa mais usual para a palavra grega koinonia. Comunhão na Bíblia é koinonia. Então nós vamos examinar as maneiras como essa palavra ela aparece nas Escrituras, e a partir de então nós vamos entender o que é que o Senhor está declarando quando Ele diz que deseja que nós possamos ter comunhão e sermos um. O significado literal da palavra koinonia é a qualidade de existir em comum, é a participação mútua. Logo, queridos, nós precisamos aqui entender que não há como ter comunhão sozinho. Eu preciso, você precisa, existir em comum. Nós precisamos ter uma participação mútua para que então possa haver comunhão. Então nós logo entendemos, olha aqui, todo o entendimento que difere dessa verdade procede do inimigo das nossas almas. Então você precisa ter comunhão na sua célula, você precisa ter comunhão no seu ministério, você precisa ter comunhão na coletividade. Nós precisamos ter essa participação mútua, existir em comum. E nós vamos observar aqui algumas circunstâncias em que essa palavra ela aparece na Bíblia. E qual o seu significado? A primeira é uma relação ou associação íntima entre cristãos e Deus e de cristãos de uns para com os outros. Então, comunhão fala sobre intimidade. Logo, comunhão não é superficialidade, mas comunhão fala de uma relação de intimidade. E íntimos, eles se conhecem. Íntimos, eles participam mutuamente uns da vida dos outros. Então, a koinonia, comunhão, ela aparece nas Escrituras, em alguns textos sagrados, falando dessa intimidade entre o cristão e Deus, e entre o cristão e cristãos. Então perceba que a mesma medida de comunhão que nós devemos ter com Deus, é a medida de comunhão que nós devemos ter uns para com os outros. Você consegue compreender isso? Amém? Por quê? Porque há muitas pessoas que vão dizer assim: olha, eu não tenho ido à célula, eu não tenho ido ao culto, mas eu não estou em pecado. Talvez você possa de fato não estar nas práticas pecaminosas do mundo, mas você não está em comunhão. E é preciso entender que não estar em comunhão é pecado, porque é mandamento do Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele estava ali para dar a sua vida em sacrifício por nós, Ele declarou, e Ele disse assim: olha, Pai, o desejo do teu coração é que eles possam ser um conosco, assim como eu e o Senhor somos um. Então é preciso ser um como o Senhor. E às vezes nós não notamos essa sutileza de engano do diabo. Perceba que a palavra fala que a nossa relação com Cristo e consequentemente uns com os outros, porque nós somos a noiva do Cordeiro, é uma relação de aliança.
É uma relação de casamento. Amém? Agora você já imaginou? Você é casado, e o seu marido ou a sua esposa, você sai para trabalhar, mas você nunca volta para casa. Você sempre vai para outro lugar. E de vez em quando, a cada 6 meses, a cada 1 ano, você vai na sua casa. Você acha que isso de fato é casamento? Sim ou não? Não pode ser. Mas é muitas vezes assim que nós estamos mantendo a nossa relação com Deus e uns com os outros. Então, não há comunhão. Há pessoas que vão dizer assim, olha, eu não me sinto fora do corpo, mas não se trata de sentir, é fato. Então nós precisamos romper com essa crise de comunhão. Queridos, olha, como é bom estarmos juntos, amém? Como é bom nós participarmos uns da vida dos outros. Eu compreendo sim aquela palavra lá de Atos 2:42, quando diz, olha, eles tinham tudo em comum e eles estavam sempre juntos, diariamente, no templo e nas casas. Porque essa é a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que comunhão é essa relação íntima entre o cristão e Deus e de cristãos uns para com os outros, uma relação de intimidade. E nós vamos ter aqui uma infinidade de textos, Gálatas 2:9, 1 Coríntios 1:9, 2 Coríntios 13:13, Filipenses 2:1, 1 de João 1:3 e 6-7. São textos que corroboram com esta verdade. A segunda ideia básica de comunhão: compartilhar bens materiais para suprir as necessidades uns dos outros. É você ter um donativo para dar a alguém. Trata-se de doação em favor do outro. Então, quando nós somos quando nós temos tudo em comum, então há alegria no nosso coração em partilharmos daquilo que temos, para não vermos o nosso irmão padecer necessidades, amém? A palavra vai dizer para nós, no começo da igreja, na igreja primitiva, que aqueles que tinham as suas posses, eles vendiam o que tinham e repartiam de forma igualitária entre todos. E a palavra diz, de maneira que nenhum deles padecia necessidade. Então, comunhão é compartilhar. Comunhão é você abençoar. Comunhão é você estender a mão. Não existe carreira solo, irmãos, mas existe uma carreira em comunhão. E aí nós partilhamos, abençoamos e somos abençoados, amém? A terceira ideia básica de comunhão que nós percebemos nas Escrituras: participação mútua na obra do Evangelho ou no sofrimento. Participação em diversas atividades, inclusive na ceia do Senhor. Então, trata-se de uma participação intensa e ativa uns na vida dos outros. Você vai perceber que nas Escrituras que a igreja de Cristo, eles participavam ativamente, eles cooperavam uns com os outros na pregação do Evangelho, amém? Então nós precisamos entender que estar em comunhão é nós andarmos na mesma direção, é nós partilharmos das mesmas verdades, é nós cooperarmos para que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa ser conhecido em todo lugar. A nossa pastora estava compartilhando, olha, em março nós vamos ter mais uma campanha de casa de paz. Se nós temos comunhão, nós vamos pegar junto. Se nós temos comunhão, nós vamos partilhar disso. Nós vamos trabalhar juntos para propagar o reino de Deus. Amém? Quando nós anunciamos um avanço da obra missionária, estamos avançando em Umbuzeiro. Se nós estamos em comunhão, nós vamos ser participantes desse avanço missionário. Em oração, em contribuição, em ida no campo, mas nós estamos juntos, porque nós temos comunhão. Então, nós temos uma participação mútua, um ajuda o outro, e assim juntos nós propagamos o Evangelho, amém? E a palavra também nos ensina que quando um sofre, todos sofrem. Todos sofrem, todos padecem. A palavra diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece.
Então, quando existe alguém no corpo que está sofrendo, então nós participamos desse sofrimento. Nós não somos indiferentes. Muito pelo contrário, nós nos aproximamos. A palavra diz que nós devemos chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, amém? Então é uma participação mútua, ceia do Senhor, sentar à mesa, estarmos juntos, celebrando a grande vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, amém? Então esse é um momento de comunhão. Todos os cultos, eles devem estar repletos de gente, amém? Mas um culto de ceia, ele deve ser um culto onde nós devemos fazer questão de estar lá, porque nós vamos comer o pão junto, nós vamos tomar o cálice junto, anunciar, somos uns com os outros, somos um com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós temos uma participação intensa e ativa. Ela não é esporádica, mas ela é intensa e ela é ativa, ou seja, ela acontece sempre. Você pode dizer amém? É o que diz a palavra do Senhor. E aí nós temos alguns textos aqui, olha. Atos 2:42, 1 Coríntios 10:16, 2 Coríntios 6:14, Filipenses 1:5, 3:10 e Filemon 1:6. Então, olha, de acordo com a expressão koinonia, comunhão tem a ver com a relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de estarem ligados a Jesus Cristo. E quem estabeleceu essa comunhão foi o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem nos une a Cristo. E é Ele quem nos une uns aos outros. E essa relação, ela se expressa de diversas maneiras, como nós compartilhamos aqui. E isso, irmãos, tem que ser visível. Isso tem que ser notório no nosso meio, como o compartilhar, como nós falamos, o cooperar na obra do Evangelho, na sua célula, no seu ministério, na obra missionária, manter a unidade e o amor entre os cristãos. E a comunhão, ela tem características. A palavra nos ensina isso. E eu quero observar com você algumas dessas características. Então, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2, o verso de número 42. Atos 2:42, esse é um texto muito conhecido. A palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, diga comigo, comunhão, e no partir do pão e nas orações, amém? Percebemos aqui a relação de intimidade entre os cristãos e o Senhor. Você vai perceber, queridos, que eles tinham comunhão. Então eles partilhavam dos seus bens, eles partilhavam da cooperação na pregação do Evangelho, eles estavam em unidade e amor. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra perseveravam. A palavra diz assim, olha, que havia um esforço e havia uma dedicação para estar juntos. Sabe, a própria vida, ela vai concorrer com a nossa comunhão. Nós sabemos que nós vivemos hoje num mundo frenético. Nós corremos muito, trabalhamos muito e, consequentemente, nos cansamos muito. E muitas vezes nós vamos ter que nos esforçar para estar em comunhão. Muitas vezes você vai ter que se esforçar para ir para a sua célula. Você vai ter que se esforçar para vir para o culto. Você vai ter que se esforçar para visitar aquele irmão que não tem vindo, que talvez possa estar passando por alguma crise na sua vida, por visitá-lo, por orar por ele, por chamar outros para ir até ele e manter essa comunhão. Então a palavra diz que eles perseveravam, ou seja, eles se esforçavam para estar juntos. Entenda que não será diferente conosco. Se não houver esforço, se não houver perseverança,
nós não viveremos comunhão. Então é preciso nós nos esforçarmos e dedicarmos, é preciso perseverar. Você pode dizer amém? E ali, eles compartilhavam experiências e a palavra de Deus. Eles oravam juntos, eles tomavam a ceia do Senhor juntos. Nós precisamos priorizar ainda mais a comunhão no meio da igreja, irmãos. Nós precisamos encarar isso com muita seriedade. Então, existia uma relação de intimidade. Eles eram um. Eles estavam juntos. Amém? Atos 2:45. Olha o que diz a palavra. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Agora observe 2 Coríntios 8, 3 e 4. 2 Coríntios 8, 3 e 4. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, diga comigo, acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos o prazer em compartilhar dos seus bens com aqueles mais necessitados. E aqui em Corinto, Paulo está declarando algo extraordinário, porque ele estava dizendo assim, olha, a igreja não somente ela compartilhava dentro das suas possibilidades, mas ela ia além. Sabe, era uma época em que não existia, por exemplo, o cartão de crédito, em que você poderia pagar parcelado. Então eu não sei o que é que eles faziam, mas o fato é que a palavra está dizendo era que eles iam além das posses, além das forças, mas eles não se furtavam do privilégio de abençoar o irmão. Paulo disse assim, olha, vocês são uma igreja tímida, uma igreja que tem limitações, então vocês não precisam participar dessa obra. E eles disseram, não, Paulo, nós queremos participar e nós insistimos em participar, nós queremos contribuir, nós queremos abençoar, porque nós somos um, porque nós vivemos em comunhão. Amém? Você percebe que o que acontece hoje às vezes muitas vezes o contrário. Você percebe que às vezes nós temos que ficar bajulando, adulando para que alguém possa cooperar, quando isso deveria ser natural. Quando nós víssemos alguém passando necessidade em nosso meio, nós logo deveríamos nos levantar para estender a mão e abençoar. Esse texto mostra isso para nós. O prazer em compartilhar. Diga comigo assim, prazer em compartilhar. Nós precisamos ter esse prazer, irmãos. Precisamos ter esse prazer. Isso é estar em comunhão. Veja 2 Coríntios 13, 13. Ou talvez, dependendo da sua versão, seja 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Diga amém. Então a palavra está dizendo que essa unidade no corpo, ela se dá por meio do selo do Espírito, por meio da comunhão do Espírito. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele flua em nosso meio, para que verdadeiramente haja comunhão no meio da igreja. Se o Espírito Santo de Deus ele não tiver liberdade para operar na sua vida, através da sua vida, não haverá comunhão. A palavra diz assim, olha, o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Quantas vezes o Espírito está testificando no nosso espírito, mas muitas vezes nós estamos em dureza de coração. A palavra diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Quantas vezes o Senhor não quer usar você, a mim, para que nós possamos abençoar alguém, para que nós possamos promover a comunhão. Mas muitas vezes nós cerramos o nosso coração porque nós olhamos para as possibilidades, quando deveríamos olhar para o privilégio de abençoar e de manter a comunhão. Então nós precisamos quebrar essa crise de comunhão. Amém? Abra a sua Bíblia agora em Filipenses 1:5. Filipenses 1:5, Paulo diz assim: eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora abra em Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? O texto fala, irmãos, dessa cooperação na obra do Evangelho. Paulo disse aos filipenses: olha, desde o primeiro dia até agora, vocês têm contribuído, vocês têm abençoado, a sua comunhão nessa proclamação do Evangelho tem contribuído para o avanço do reino de Deus. Então, olha, sem comunhão não há avanço. Sem comunhão nós não podemos experimentar essa bênção e essa dádiva de Deus, que é a proclamação do Evangelho no nosso meio. E aqui aos Hebreus a palavra está dizendo: não se esqueça dessa prática, não deixa isso morrer no seu coração, mas sempre faça questão de você participar dessa obra. Amém? Lá em Atos 2:46 a palavra vai dizer que eles compartilhavam de alegrias do dia a dia como verdadeiros amigos. A palavra fala de unanimidade quanto a propósitos e alvos. Amém? Você pode dizer amém? Entenda uma coisa, queridos, quando nós falamos de propósito e de alvo, presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Nós não estamos falando de uma forma facetada, mas nós estamos falando de um alvo maior. Nós estamos falando de um propósito maior. Porque entenda, nós podemos pensar diferente, mas o nosso propósito e o nosso alvo, sabe, ele deve promover essa unidade, esse amor, essa comunhão no nosso meio. E aí nós precisamos entender que isso vai além, por exemplo, de ministérios. Isso é algo muito maior. Por que é importante você entender isso? Porque às vezes você pode querer trabalhar somente pelo seu ministério, para que as coisas aconteçam no seu ministério, aonde você atua, aonde você opera, aonde você trabalha. E isso não é comunhão. A comunhão de fato ela existe e ela acontece quando eu consigo perceber um propósito e um alvo maior. E então eu vou me doar por isso. Então eu vou participar com alegria, como verdadeiros amigos. Nós vamos ser unânimes, ou seja, nós vamos apontar para a mesma direção. Amém? Para a mesma direção. Então nós precisamos entender essa verdade. Ainda em Atos 2, 46 e 47, a palavra vai falar que a igreja sentia alegria e expressava louvor quando se reunia. Então o ambiente de comunhão é um ambiente de alegria. Amém? É um ambiente onde nós trazemos para fora essa alegria do Senhor que habita em nós. E ali, queridos, a palavra diz que eles louvavam a Deus sempre que se reuniam. E assim deve ser a nossa comunhão. Sabe, a comunhão, quando ela está boa, é quando a gente tem dificuldade de dizer assim: agora vai todo mundo para a sua casa. Porque a gente quer estar junto. Porque a gente não quer deixar de viver aquele momento.
E é assim que nós devemos viver a nossa comunhão, em alegria. E ela vai se expressar em louvor quando nós estivermos juntos. Lá em Atos 2,44, a palavra diz que todos participavam igualmente da vida e das atividades da igreja, dos grupos pequenos, né, de casa em casa e da igreja em geral. Olha, quando você não participa de forma igualitária, você coopera para a crise de comunhão. Então eu devo ter esse prazer, essa alegria e essa entrega. Eu me entrego para que haja comunhão. Se você está me entendendo, diga amém. Então participe de forma igualitária. Não é somente nas casas, não é somente no templo, mas é nas casas e no templo, amém? E aí nós teremos de fato tudo em comum. E o que é que acontece? A palavra diz que quando nós vivemos essa realidade, a igreja, ela cai na graça do povo, irmãos. E a palavra diz que assim o Senhor vai aumentando, vai acrescendo aqueles que vão sendo salvos. Porque sinceramente, pensa comigo, será que as pessoas não têm prazer em estar em um lugar onde todas essas verdades elas são experimentadas? Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um tem necessidade, todos se movimentam para que aquela necessidade seja suprida. Então, eles têm tudo em comum, como diz a palavra do Senhor. Então, quem é que não vai ter prazer em estar em um ambiente como esse? Chegar e se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir como sendo pertencente. Por isso Jesus disse: quando vocês forem um, o mundo saberá quem eu sou, porque eles serão atraídos para dentro. Em 1 João 1:3 e 6, 7 e 9, a palavra diz que eles confessavam os seus pecados e recebiam purificação do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, olha, talvez a gente não consiga mensurar a profundidade disso. O que a palavra está dizendo assim, olha, havia pecado na igreja primitiva. Erros eram cometidos, como acontece hoje. Mas quando isso acontecia, eles não jogavam para fora, eles chamavam para dentro. E ali eles sentavam juntos e eles confessavam os seus pecados. E a palavra diz que eles eram amados, que eles eram perdoados, que eles aceitavam-se uns aos outros. E assim eles recebiam purificação do sangue de Jesus Cristo para manterem a unidade e o amor. Então a palavra diz que a comunhão, ela tem um poder de cura, irmãos. A comunhão chama para dentro. A comunhão, ela não repele. A comunhão não lança fora. A comunhão, ela não aponta o dedo, mas ela estende a mão. Então era assim que a igreja vivia. Isso é a koinonia. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, que é isso que Ele espera ver em nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa encontrar em nós, o Espírito Santo de Deus precisa encontrar em nós um ambiente onde Ele possa operar, aonde Ele possa fluir. Então nós precisamos tomar as decisões corretas, porque a palavra está dizendo assim para nós, olha, isso vai acontecer. Pessoas vão errar, pessoas vão se ferir, pessoas vão se machucar. E quando isso acontecer, a palavra diz, chama para dentro. E ali o que é que a gente faz? A gente chora junto. A gente confessa junto. A gente se perdoa junto. E a gente é sarado juntos. Amém?
É ali no ambiente onde você vai dizer, sabe, irmão, semana passada eu estava com vontade de matar você. Estava com ódio no meu coração. Se eu pudesse, eu ia engolir você vivo. Mas eu quero te pedir perdão, eu quero ser sarado. Aí o irmão vai dizer assim, sabe que eu também estava querendo pegar no seu pescoço. Mas vamos se perdoar. Vamos orar aqui um pelo outro. Irmãos, ali a palavra diz que o óleo começa a descer. Amém? Ele vem sobre a cabeça, vai escorrendo sobre a barba e vai alcançando todo o corpo, e a bênção, a vida de Deus, ela vai operando naquele lugar. É por isso que nós precisamos viver em comunhão, viver em coinonia, viver em comunidade. Então, você precisa chamar outros para dentro. Outros. Eles precisam entrar, eles precisam experimentar. Eles precisam sentir a alegria de participar mutuamente dessa coisa extraordinária chamada Igreja do Senhor. Olha, eu não perco uma oportunidade para chamar alguém para a minha célula. Às vezes eu sei que ela não vai poder ir, ela mora distante, não tem como, mas eu chamo. Pastor, por que você faz isso? Porque vai que acontece. Você está entendendo? Eu fui na feira hoje com minha esposa e a gente estava lá comprando verdura. E eu estava dizendo assim para a vendedora, você está lembrado que eu chamei você ano passado para ir na minha célula? Ela fez, eu estou. Eu disse, ela continua lá toda quinta-feira, de 8 horas da noite. Pastor, um dia eu vou chegar lá. E disse, eu estou crendo nisso. Eles precisam experimentar o que é estar em comunhão. Às vezes você chega todo quebrado, como a pastora estava compartilhando aqui acerca do seu cansaço. Lá na quinta-feira foi assim, na nossa célula. Algumas pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas. E lá no momento da oração a gente fica assim, fica aqui no meio. Deixa a gente orar por vocês. Aí houve um quebrantamento tão grande, a gente chora junto, o Espírito Santo de Deus vem, há um quebrantamento, há uma glória, há um renovo. Daqui a pouco quem estava chorando começa a sorrir, porque a alegria do Senhor invade o ambiente. É disso que nós precisamos, irmãos. Mas a primeira coisa que o diabo vai querer colocar na sua mente, no seu coração, não vai não. Você está doente, você está chateado, você está aperreado, não vá. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se você for, você volta curado, você volta sem aperreio, você volta alegre, você volta contente, amém? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, irmãos. E aí nós temos a responsabilidade não somente de estar, mas temos a responsabilidade de pegar na mão o outro que não está e dizer, vamos conosco. Então, você tem uma responsabilidade e eu tenho uma responsabilidade de chamar para perto aqueles que estão longe. Irmãos, entendamos, a estrutura de uma igreja, ela não pode roubar o que é ser igreja. Às vezes você pode estar sendo enganado pensando que ser igreja é servir no ministério. Não é. Entenda que o ministério só existe por causa da igreja. Mas às vezes a gente está trocando tudo. E às vezes a gente não tem tempo para fazer uma visita, a gente não tem tempo para chamar para perto aquele que está longe, porque a gente está ocupado com o ministério. Você está me entendendo? E aí o ministério às vezes ele me impede de perceber que tem alguém no meio passando necessidade. De perceber que tem alguém no meio que está padecendo, que está sofrendo. Então a palavra está dizendo aqui para nós, olha, nós precisamos despertar. Você não pode ser, eu não posso ser
amante de mim mesmo. E muitas vezes eu posso estar amando aquilo que o Senhor colocou na minha mão, quando eu deveria amar o Senhor e não necessariamente aquilo que Ele colocou na minha mão. Você lembra daquela ocasião? Ontem Magal estava fazendo uma visita e ele estava lendo um texto, acho que Lucas 17, quando os discípulos receberam a autoridade do Senhor e eles saíram curando os enfermos, expulsando demônios, sabe? Estava acontecendo uma coisa linda. E eles voltam para Jesus dizendo: Senhor, que coisa extraordinária. No teu nome até os demônios se submetem. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, essas coisas são boas, mas o que deve trazer alegria para o coração de vocês é saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Então Jesus estava dizendo: não deixa que essas coisas te embaraçem. E às vezes nós estamos nos embaraçando e perdendo aquilo que é mais precioso. E aí a gente vai se tornando, sem perceber e sem querer, presunçoso, arrogante, soberbo. Sabe, a gente vai se tornando desrespeitoso. A gente vai se tornando um sacerdote. A semelhança daquele que Jesus disse assim: olha, alguém sofreu um assalto, foi espancado, ficou à beira do caminho. Aí está passando o sacerdote olha e diz assim: olha, eu não posso te ajudar, porque eu tenho um culto para fazer. Irmão, você já parou para pensar que coisa louca? Aí passa um levita, um adorador, e aí ele diz assim: ó, eu não posso parar para te ajudar, sabe por quê? Porque o culto para acontecer depende de mim. Porque se eu não estiver lá para tocar, se eu não estiver lá para ministrar, o culto não acontece. Irmãos, que terrível. Aí a Bíblia diz que vai passando o quê? Samaritano. O samaritano era aquele tipo de gente, irmãos, aquela época que era considerado pelos judeus como aquele que não prestava para nada. Sabe aquele que não presta para nada? Aí o samaritano para. O samaritano pega o cara. O samaritano cuida dele. Coloca óleo nas suas feridas. Leva ele para uma pousada. E diz assim: olha, cuida dele. E se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pago tudo. Irmãos, nós não podemos repetir essa história na nossa vida. Mas nós precisamos verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor nos manda. Amém? Nós precisamos viver em comunhão. Então nós não podemos permitir que essa crise de comunhão ela alcance o meu coração. Mas eu preciso quebrar essa comunhão. Ou melhor, essa crise de comunhão. E eu preciso estabelecer essa comunhão. Se você está me entendendo, diga amém. Então, comunhão é a qualidade de existir em comum. É a participação mútua. É estar junto. Então, nós precisamos viver essa realidade no meio da igreja do Senhor. Amém? Aqui e nas casas. Nas casas e aqui. Isso precisa fazer sentido para mim e para você. Isso precisa ser uma prática minha e sua. Amanhã é dia de célula. Você tem sentido a falta de alguém da sua célula? O que é que você vai fazer com essa falta que você tem sentido? Você vai continuar sentindo falta? Ou você vai chamar para dentro? Ou você vai ligar? Ou você vai fazer uma visita? Ou você vai chamar para essa pessoa estar perto? Ah, pastor, mas eu não sei se ela virá. Isso não compete a mim e a você, irmãos. O que compete a mim e a você é chamar para dentro.
é promover a comunhão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, olha, você é um agente de comunhão. Você é uma brasa viva para tocar alguém com esse fogo que queima dentro de você, amém? Então, se você observar lá, olha, nas células nós estamos estudando lá, falando sobre a comunhão, falando sobre unidade. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Então eu queria pedir que você se colocasse de pé em nome de Jesus.